Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia, uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Convidado hoje o vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier. Prazer tê-lo aqui, Éder. Boa tarde. Satisfação enorme estar com você novamente, Zancopé. Uma alegria muito grande mesmo estar no teu programa. Teu currículo é consistente, né? Eu, hoje como vereador, mas é advogado, empresário, escritor. E eu anuncio como Éder Xavier da Trombeta. Por que o Éder da Trombeta? Bom, aliás, viu, Zancopé, passar para você aí que o pessoal lá do marketing e tal, da publicidade, do nome é Éder Xavier da Trombeta, então vamos tirar, está muito comprido isso aí. Agora não vai ser mais Éder Xavier da Trombeta, vai ser Éder da Trombeta. Mas, na verdade, é porque nós temos na cidade de São Caetano do Sul, há muito tempo, um jornalzinho lá. O jornalzinho porque ele é realmente pequenininho, mas ele tem um conteúdo muito grande. E que faz, esse jornal é um informativo da ASEAN, Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, que nós presidimos há quase 10 anos. Então, o jornal traz notícias da cidade, ele faz um combate, né, uma certa oposição com fundamento, através dos dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a performance que tem os administradores, os vereadores. Então, nós trazemos tudo isso no jornal. Ele ficou muito conhecido, o jornal A Trombeta. Então, Éder Xavier da Trombeta, que agora vai ser Éder da Trombeta. Então, Éder da Trombeta é um jornalzinho que nós temos lá na cidade. E por que você se considera um político combativo? Isto, olha, na verdade, eu nunca parei assim, eu fiquei olhando para o espelho, Zancopé, falando assim, eu sou combativo, mas nós temos uma cidade, São Caetano do Sul, que ela é uma cidade muito, muito jovenzinha. Tem só 65 anos de emancipação. O movimento autonomista aconteceu só 65 anos. Nós estamos numa cidade, São Caetano do Sul, que tem 15 quilômetros quadrados. É o menor município, é o penúltimo menor município do estado de São Paulo, entre os 645 municípios. E no Brasil, entre os 5.500 e poucos municípios, nós somos o quarto menor em extensão territorial. Então, é uma cidadezinha muito pequena, né, muito pequenininha mesmo, e uma arrecadação muito grande. Então, o que nós temos na cidade? Nós temos todas as, talvez nem capital na proporção, espaço territorial, arrecadação, receita de uma capital, de qualquer uma do Brasil, se nós compararmos nas proporções com São Caetano do Sul, tenho certeza absoluta que São Caetano sai na frente de todos, inclusive capital, nessa proporcionalidade. Por quê? Porque todas as ruas de São Caetano do Sul estão asfaltadas. Nós temos iluminação, toda a iluminação. Não tem um beco sem iluminação em São Caetano do Sul, uma ruela, não tem nada disso aí. Nós temos escolas em quase todas as esquinas. Nós temos 1.000 e poucos leitos de hospital, quando a ONU diz que para 150 mil habitantes precisaria 350. Então, a infraestrutura nossa é completa em São Caetano do Sul. Agora, falta muito gestão em São Caetano. E nós começamos então, um trabalho há 10 anos dizendo, olha, como é possível entrar R$ 1 bilhão por ano de receita nesse município, tão pequeno, com toda a infraestrutura pronta e não chegar benefícios real para a população. Por exemplo, o índice SUS de morte na terceira idade é um dos maiores, né, do estado de São Paulo. Morte principalmente por causa que nós temos na cidade um índice também muito grande. E a CETESB, todos os dados que eu passar aqui podem ser comprovados no Atlas, IBGE, CETESB, etc. Nós normalmente somos os campeões, São Caetano do Sul, entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, do problema do meio ambiente, por causa do dióxido de carbono, monóxido de carbono, que é jogado a tonelada diariamente em São Caetano do Sul. Muito bem. Nós temos também altos índices, o mais alto índice de furto de automóvel, né? Porque aspecto geográfico também da cidade. Bom, então, se há 10 anos, através da ASEAN, Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, numa cidade que só teve
8 prefeitos eleitos. 8 prefeitos. Ela é nova, não tem expertise de situação e oposição na cidade. E o Éder começa a falar sozinho, há 10 anos, sem mandato, ficou esta pecha, colocada não por mim, como eu disse no começo, não olhei lá, eu sou combativo no espelho. Não. Então, ficou essa colocação de muitas pessoas da cidade, os órgãos de informação da cidade, etc. O Éder é polêmico e ele é combativo. Então, eu acabei assumindo mesmo, sou combativo. Éder da Trombeta, um dos itens neste seu combate pela transparência se refere exatamente às contas públicas da gestão anterior. Perfeito, perfeito. Você cobrou, você chegou a... O que você conseguiu esclarecer sobre isso? Isso, muito bem. Importante mesmo, Zancopé. É assim, olha, então, eu nasci na cidade de São Caetano do Sul, tenho 61 anos de idade. Meus pais comerciantes, fui à Associação Comercial da cidade diretor, tive lá minhas atividades no comércio de São Caetano do Sul, depois me formei, tenho história de advocacia e outras coisas. Muito bem. Então, nós fomos verificando que nessa cidade pequena havia uma série de problemas, esses que eu já situei, em que tem uma receita, tem toda a infraestrutura e não chega o benefício para a população. Então, por que não chega esse benefício para a população? Esse que era o problema. Ora, qualquer benefício que um administrador público, um agente público possa trazer para o povo, para a população, está baseado em dinheirinho. Não adianta conversa furada. Sabe, nós acho que estamos hoje vivendo um período em que politicamente é verba. É verba. Não, quando você se refere a dinheirinho... É para não dar confusão com tudo que está aí na mídia, né? Sim. Então, verba pública. Então, o agente público, o administrador e o prefeito precisa de ter verba para fazer. Ora, mas tem verba em São Caetano do Sul. Se está toda a infraestrutura pronta de São Caetano, quando isso escola, rua, etc., tem R$1 bilhão. Então, a coisa deveria funcionar, não ter índices, como eu falei, esses índices pecaminosos em relação às demandas e às necessidades da população. Muito bem. Então, onde está o problema? Está na gestão. Então, nós começamos há 10 anos, através da Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, a prescrutar, no melhor lugar onde qualquer cidadão pode prescrutar como estão as contas e como está o comportamento do agente público, no caso, o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, que ele exerceu o mandato de 2005 a 2012, 8 anos de mandato. Então, onde que tem isso? Onde que a gente pode conhecer como está sendo a performance? Se o administrador público está agindo de acordo com o dinheiro que ele recebe, então a verba pública que ele tem. É o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São técnicos com todo primor, com toda a capacidade para analisar as contas públicas. Aquilo é um serviço público transparente, de acesso, que qualquer cidadão pode acessar através do site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, nós acessávamos, isso há quase 10 anos, através dessa associação, a ASEAN, que tem esse jornalzinho, a Trombeta, Acordando São Caetano, nós acessávamos o Tribunal de Contas e fomos verificar as contas. Encontramos, por exemplo, R$700 milhões, Zancopé. 700 milhões de reais nós encontramos de contratos julgados irregular e ilegal, ou ilegal e irregular ao mesmo tempo, na administração do senhor José Auríquio Júnior. E aí nós começamos, através da Trombeta, a dizer, olha, tem aqui um contrato, por exemplo, contrato de merenda escolar, julgado irregular. Então, o alimento das crianças com problema no Tribunal de Contas. Mais de 1.000 contratações irregulares, sem os concursos, sem o mérito, contratações. Asfalto na rua de São Caetano do Sul, 100 milhões de reais de asfalto. Então, todo tipo de problema nas contas do senhor José Auríquio Júnior. Mas há instantes você se referiu às ruas de São Caetano como asfaltadas todas, e agora você coloca uma pitada aí nesse negócio de asfaltar ruas em São Caetano. O povo de São Caetano do Sul, Zancopé, não é fácil, não. Esse moço aqui não é apresentador, não. Ele é um advogado, ele é um juiz. Ele faz perguntas certas. Se eu tivesse falado alguma coisa que não fosse verdadeira aqui, no ar eu estava perdido. Você fala certinho, Zancopé, é isso mesmo. Como é que esse que é o problema. Você tocou no ponto, pegou fácil. É isso que o povo precisa de São Caetano também entender. As melhores, as mais boas, ótimas ruas de asfalto de São Caetano do Sul, que é pequeno, tudo bonitinho, foi fazer recapeamento. 100 milhões, o senhor José Auríquio Júnior assinou de contratos com a Imparsan e outras empresas,
E agora, essa não é uma denúncia pessoal, algo político. São técnicos do Tribunal de Contas que viu essas ruas não precisavam ser consertadas. E foi lá. Então passou aquela maquininha que raspa um pouquinho, pega o asfalto, raspa um pouquinho o asfalto, pega aquele mesmo asfalto, no mesmo caminhão, lá no mesmo instrumento, ele já prepara, repassa de novo 100 milhões de reais. E julgou o Tribunal de Contas essas contas irregulares. Diante de tantos desmandos e descalabros e todo tipo de coisa com dinheiro público, então, aqui que acontece? Nós tivemos esse trabalho de fazer a denúncia. E aí ficou, então, essa história que a gente ouve sempre, que o Éder é polêmico e tal. Mas quero aqui fazer um desafio, se alguma vez, se alguma das Jornal A Trombeta, alguma edição, algum programa que eu participei, tenho dito, inclusive, viu, Zancopé, que eu abro para o José Aurico Júnior a imunidade parlamentar de vereador para ele me processar se eu estiver falando coisas que não têm fundamento. Repito isso aqui e reitero isso aqui também no teu programa. Então, nós falamos, nós exercitamos como vereador e antes como cidadão a cidadania na plenitude, no sentido de explicitar, até como vereador, essa é a obrigação constitucional do vereador, fiscalizar as coisas públicas. Então, houve todo desmando e descalabro na administração, tanto que ele deixou. Veja só um dado também que é importante desse tema que nós estamos abordando no teu programa, Zancopé. Olha, no ano de 2012, o último ano da administração do seu José Aurico Júnior, esse ex-prefeito, que tornou logo depois, ele é ex-secretário de Esportes, Lazer e Turismo da Juventude do Estado de São Paulo. Acabou criando lá também uma série de problemas que podemos até conversar sobre isso. Mas, na verdade, deixou, a partir de maio de 2012, uma dívida para o povo de São Caetano pagar. Não é o prefeito. O atual prefeito é o Paulo Pinheiro. Nenhum prefeito tinha dinheirinho do bolso para pagar dívida. Ele deixou para o povo de São Caetano do Sul pagar 300 milhões, 30% do orçamento. E numa representação que eu fiz junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está lá, representação, denúncia do vereador Éder Xavier da Trombeta, e ali está escrito assim, olha, é impagável essa conta a curto prazo. Éder da Trombeta, e o que acontece? Você é advogado, eu anunciei aqui, né, convidado o vereador Éder da Trombeta, que no seu currículo empresário, escritor, advogado. Aí a pergunta que todos nós fazemos, eu cidadão. Perfeito. Eu moro aqui em São Paulo, mas São Caetano é muito próximo, a gente, né, tem facilidade de acesso a São Caetano. A pergunta que todo cidadão faz, aí você acaba de relatar aí até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza as contas de todos os municípios, com exceção da capital, que tem o seu próprio tribunal, mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele faz a auditoria de todas as contas. E aí você coloca aí que o cidadão que deixou o cargo largou para trás uma dívida enorme. E o que acontece? Cadê a lei de responsabilidade fiscal? Olha, Zancopé, este é um grave problema que não é só do município, é do Brasil. Então, existem leis nesse país. Agora, para materializar o ideário das leis, existe um fosso, uma distância enorme. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal proíbe, ela veda, Sim. Ela condena, criminalmente, inclusive, condena criminalmente o agente público, no caso, o prefeito, que faz as dívidas, não é? Deixa lá uma dívida para o outro pagar, não é? E tem lá restos a pagar. No restos a pagar, tem que é o seguinte, eu sou o prefeito, eu deixei uma dívida de 300 milhões, não é, senhor José Aurico Júnior? A lei de responsabilidade fiscal diz assim, tem que ter o dinheiro no banco para o próximo prefeito que entrar, pegar o dinheiro e lá pagar, porque muitas vezes fica resto a pagar, porque os contratos não terminaram, outras coisas, até aí tudo bem. O dinheiro, né, tem que estar empenhado. Empenhado, precisa estar lá o dinheirinho no banco. O termo jurídico é esse, não é isso? Empenhado, o termo jurídico. Então, ele não deixou empenhado. Quando entregou o José Aurico Júnior à administração, que é no janeiro de 2013, assumiu o Paulo Pinheiro. Então, deveria, pela lei de responsabilidade fiscal, ter 300 milhões, quase 300 milhões nas contas, para que o Paulo Pinheiro pudesse pagar as contas que o José Aurico, no ano de 2012, fez. Não havia isso. E a lei de responsabilidade fiscal proíbe-se e criminaliza isso. Não é você perde mandato, você tem 8 anos de perda de mandato, etc., está na lei. Resultado, nós fizemos todo tipo de denúncia.
Nós estamos, não é só denúncia aqui, no Tribunal de Justiça, inclusive, no Poder Judiciário. Tanto que o senhor José Aurico também está, por representação nossa, da ASEAN, onde eu fui litisconsorte junto com o Ministério Público, está condenado por improbidade administrativa, por promoção pessoal. Então, há condenações, mas também há, como eu falei, como é aplicar, a aplicabilidade da lei. O ideário da lei é um e a materialização da lei tem um espaço muito grande para acontecer. Então, o problema do José Aurico também está com representação nossa, participando do processo, como disse, litisconsorte, também está condenado e vai ter problema com a ficha suja. Então, é difícil essa pergunta, Zé Copé, eu tenho dificuldade para responder. Porque a lei diz isto, tenta materializar este ideário, coibir a ação desse tipo de coisa, e ela demora tanto para ter aplicabilidade. Realmente isso acontece, eu não sei por que isso acontece, não deveria acontecer. Éder da Trombeta, que é vereador em São Caetano do Sul, algumas vezes você citou, várias vezes você citou aqui a Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti. É isso, Manganotti? Isso mesmo, Manganotti. O que é a Associação Muito bem. São Caetanense Emília Alfredo Manganotti? Isto, Zancopé, foi o que estimulou o nosso trabalho. Olha, quem é Emília Alfredo Manganotti? Então, vou contar isso para você. Não é parente, é? Não é. Não. Tá, é Xavier, não é? Mas, Zancopé, aconteceu o seguinte. Nós não posso perder a chance. Lógico. Você sabe que nós estávamos, inclusive ontem na Câmara, ela foi recitar algumas coisas lá, em comemoração 21 de abril, Tiradentes e tal. Houve a mesma coisa. Alguém me perguntou se eu era parente do Tiradentes, do Sr. Xavier. Então, eu fiz uma brincadeira. Não, meu bisavô morava ao lado dele e tal. Essas coisas existem mesmo com sobrenome. Mas Manganotti não tem nada de parentesco comigo, Zancopé. E, assim, então eu não tinha essa atividade. Então, outras atividades, comercial, advocacia, outras atividades na cidade de São Caetano, onde eu nasci. 61 anos tenho lá na cidade de São Caetano do Sul. Há 8, 9 anos passados, era período de eleição, justamente da eleição, era 2004, né? Ele assumiu em 2005, isso, 2004. Então, o escritório de advocacia nosso foi procurado por uma família que estava em desespero. Por quê? Porque no ano de 2004, ano de eleições, foi inaugurado na cidade de São Caetano do Sul um hospital que tinha o nome de Maria Braido, a esposa de um dos grandes prefeitos da cidade de São Caetano, o senhor Hermógenes Walter Braido. Então, essa família nos procurou e disseram o seguinte: olha, a minha mãe ia ser internada no Hospital Mário Covas, mas houve aqui um anúncio na cidade, porque pegaram o IDH, que nós já tivemos discutindo isso aqui, Índice de Desenvolvimento Humano, politicamente, disseram que todo mundo era rico, que é a maior cidade do Brasil. Ela tem muitas qualidades mesmo, mas tem os seus problemas, como estão aqui discutindo. Então, inauguraram nesta cidade, primeiro mundo, onde todo mundo é rico, o IDH, inauguraram um hospital. Em 2004, quando concorria a prefeito o José Aurico Júnior. Esse hospital, então, era coisa assim, do outro mundo. Ali a pessoa estava doente, entrava, já nem era consultada pelo jeito, já ficava sã e tal. Bom, então a família disse o seguinte: nós tiramos a nossa mamãe, que tem 85 anos de idade, tem câncer no reto, que ia ser operada, tratada, lá no Hospital Mário Covas, e trouxemos para São Caetano do Sul por causa desse anúncio político, no ano 2004, que está sendo inaugurado o Hospital Maria Braido. Colocamos a nossa mamãe lá, nesse hospital. O que acontece? A mamãe caiu da cama, não tinha o gel para passar no corpo, de chagas, que tinha o corpo todo, não tinha cobertor. No dia 28 de julho, que é o dia da cidade, feriado, não tinha ninguém. Isso era um absurdo que acontecia no hospital. Então, nos trouxeram como advogados essa notícia. Nas épocas da campanha política, a notícia de todo tipo, coisas conversas, as pessoas são factóides, a gente fica preocupado e tal. Mas, no caso, nós verificamos naquela oportunidade, eu e outros advogados do escritório, que aquilo era absurdo mesmo. Então, nós procuramos verificar, era tudo verdadeiro o que a família falava, não era problema político naquele momento da família, contra este ou contra aquele, o hospital não tinha nenhuma estrutura, foi inaugurado com viés somente político partidário para eleger o senhor José Aurico Júnior, que é médico também. Então, nós criamos, naquela oportunidade, uma associação e colocamos o nome dessa senhora. Então, veja bem, ela veio a óbito, ela faleceu. Não é o morrer, já com câncer, com tudo isto, é realmente uma coisa que nós não... porque ela morreu, não era esse o problema. É como usaram a inauguração, políticos de ação partidária, inauguraram um hospital
dando ênfase à qualidade do hospital, que não tinha nada, era por fora a Bela Viola, por dentro pão bolorento. E acabou criando uma dificuldade, um sofrimento intenso na hora da morte. Então, a morte nos constrange, mas não era esse o problema, era o quanto essa senhora sofreu. Nós ficamos entusiasmados e criamos a Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti. Para quê? Qual era o escopo e o fundamento da associação? Quando um prefeito, um administrador público, disser assim, vou inaugurar uma escola, qual que era o nosso objetivo? Nós iríamos na escola para ver se o número de carteiras, o número de professor, a qualidade, o preparo. Nós iríamos denunciar através do informativo, assim, olha, não é bem assim, aquele hospital também não é bem assim. Esse era o princípio. Mas como em São Caetano só teve 8 prefeitos, nunca teve oposição, não teve nada, aí começou a acontecer de tudo. Então, nós ampliamos muito a ASEAN e aí começamos a verificar, como disse outrora aqui no programa, tudo como é que foi no Tribunal de Contas, como é que foram as contas, como é que foi a administração, e criou um corpo muito grande. A ASEAN São Caetano é um grupo de, hoje, quase 70 pessoas membros, que faz um trabalho mesmo de fiscalizar os atos de gestão pública. Por que você já insiste nessa conta de que só 8 prefeitos em São Caetano? Por quê? Porque você vê. Tem 60 anos. Então, 65 anos. Então, isso você também toca sempre nos pontos fundamentais da Copé. Muita experiência você tem mesmo. Olha, o entrevistado que não estiver preparado aqui vai sofrer. Você é muito gentil. Não, veja bem, olha, é isso mesmo. Nós tivemos o primeiro prefeito, o movimento autonomista, que era uma vila, São Caetano era uma vila de Santo André. Por uma questão até passional, sem estruturar nada, foi feito lá, o Adhemar de Barros era o governador do estado, queria ser presidente, disse que ele assinou aquilo lá de uma forma muito... Bom, não estava preparada a cidade. Tanto que, e na história de São Caetano está, que a primeira vereadora, no dia que foi aprovada a emancipação de São Caetano do Sul, a primeira vereadora foi lá, a dona Olga Uzon Meira, ela foi na casa dela, pegou uma escrivaninha, colocou em cima do único sobradinho que tinha na cidade e lá virou, então, a prefeitura, o governo de São Caetano do Sul. Então, isso teve uma situação... Bom, e então o primeiro prefeito indicou o outro. O outro entrou, indicou o primeiro. Assim foi, que a cidade tem 65 anos e só teve 8 prefeitos. O atual prefeito é o 9º prefeito eleito. Isso fez com que o camarada sentava lá no trono e falasse assim, o prefeito, quem vai ser é o Joãozinho. Joãozinho é prefeito. Agora é o Pedrinho. Então, ficou ali um grupinho de pessoas e não houve discussão. Agora, se a cidade está bem localizada geograficamente, tem receita, asfalta todas as ruas, né? Faz hospital, faz escola, mas e a qualidade da gestão? Este que é a grande interrogação e que o povo tem que se preocupar. E quando aconteceu efetivamente a primeira eleição? Nós temos 65 anos, precisamos retroagir aí, bom, aquilo lá... Bom, depois nós tivemos um hiato. Nós tivemos um hiato nos anos 60 onde muita coisa aconteceu. Eu não me recordo bem o ano que teve a primeira eleição de voto, eu não tenho aqui esse dado agora, não tenho nada. Não, tudo bem, mas é que você conta uma história que é a repetição do que aconteceu em inúmeros municípios que foram criados, né, lá nos anos 30, os anos 40. Agora é sua vez de ser prefeito, fica aí um pouquinho e a coisa vai até que se organizasse tudo, se regulamentasse a eleição em diferentes cidades. Não é um fato único, mas eu pergunto sobre São Caetano, porque é aqui dentro, né? É aqui dentro da grande São Paulo. Você toca numa coisa tão importante. Cidade riquíssima. O maior IDH do Brasil. Desenvolvimento humano, né? Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Você sabe que aqui, eu acho que um estudo sociológico em São Caetano do Sul seria importante. Você faz interrogações que estão na linha desse estudo que precisaria ser feito do comportamento social de São Caetano. Eu, desde menino, tenho assim, a informação que é assim, se o povo for educado, educado de educação, receber informações, né? Não é educado papai e mamãe, falar para ele não cuspir no chão. Isso aí é pai e mãe. Estou falando educado de nível de informação na cabeça do cidadão. Se ele tiver uma certa estrutura econômica, ele deixa de ser multidão, seguir grito, fazer bobagem, sabe? Não troca o voto por chutura de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa furada, churrasquinho. Ele é um cidadão que exerce na plenitude a cidadania. Mas, olha, por que eu estudo sociológico? Não parece que é isso que acontece em São Caetano do Sul, sem desmérito ao povo de São Caetano, mas é a verdade. Ainda nós temos, em São Caetano do Sul, pessoas que votam, que estão bem preparadas, universidade, o grau de intelectualidade do povo de São Caetano é muito alto, mas ainda trocam sim. Se você não quiser me dar nenhum voto, nem sei se eu continuo na carreira política, mas quer saber o seguinte, é verdade o que você faz, povo de São Caetano do Sul. Você não gosta de um, põe o outro que você também não gosta, só para ferrar o outro. Então,
o que acontece é ainda em São Caetano, chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa, cachaçinha, essas conversaiadas todas, sem mostrar o programa, elege prefeito em São Caetano do Sul. Teve também nesses 8 prefeitos coisas desse tipo. Então é hora da cidadania ser praticada na plenitude, para que a gente não troque votos por qualquer bobagem. E nem eleja alguém porque não gosta do outro. Precisa ter um programa. Né? Deixa eu recordar com você aqui. São Caetano do Sul, qual é a área de São Caetano? 15 quilômetros quadrados. 15, pouco mais de meio alqueire. Isso é verdade. Tem, certo? Tem bairros de São Paulo que tem 200 quilômetros. Pouco mais de meio alqueire. E a concentração populacional nessa área restrita de quanto é? 156 mil habitantes. 156 mil habitantes. É a maior densidade demográfica por espaço territorial do Brasil. Não tem área rural? Não tem área rural. Todas as ruas asfaltadas? Todas asfaltadas. E o ensino e a saúde? Nós tivemos... você, Zancopé. Não sei nem se dá tempo da gente abordar isso, tem que ir para o intervalo, mas, por favor. Eu faço alguma consideração. Nós tivemos, assim, em São Caetano do Sul, a cidade que tinha o nível de educação mais importante do Brasil. Nos últimos 8 anos, senhor... Desculpe, eu falo a verdade, porque está lá no IDEC para você ver. Viu, José Aurico Júnior? Nos últimos 8 anos que você administrou a cidade, nós caímos por 300º, não sei como é, 374, acho que é 374º lugar. Caímos lá para baixo, lá no finalzinho. Alguma coisa está errada na admissão do senhor José Aurico Júnior. Mas ele já não é mais prefeito. Ele não é, deixou isso para nós resolvermos. Estamos resolvendo e criando uma série de situações para voltar ao que nós éramos. Porque na educação, você falou bem, na educação nós éramos um símbolo. São Caetano teve um mote com o prefeito Walter, assim, São Caetano é a cidade onde escola não é problema, e não era mesmo. Tanto que eu tenho escola em cada esquina. Agora, precisa ver a qualidade, se os professores estão, na gestão, fazendo as coisas direitinho. Mas hoje a qualidade do ensino é comum, a falta da qualidade do ensino é comum em todo o Brasil. Então, isso aqui, Zancopé, é o seguinte, eu não posso permitir que ninguém, qualquer cidadão consciente do que sabe da arrecadação que nós temos, o espaço que nós temos, isso que nós estamos conversando aqui, ninguém pode querer comparar, para minimizar a falta de eficiência administrativa em São Caetano do Sul, não pode comparar com nada do Brasil. Porque na proporção, insisto, Zancopé, na proporção, arrecadação, número de habitantes, espaço territorial, ninguém deveria ganhar de nós em nada. Já não ganha em infraestrutura, praça, escola, essas coisas não ganha. Agora, também na qualidade, à disposição da população, ninguém deveria ganhar de nós em São Caetano do Sul. Falta a gestão, caráter e honra, quando você deixa 300 milhões de dívidas sem dinheiro no caixa para pagar. Você está acompanhando o Gente que Fala, hoje com o vereador por São Caetano, Éder da Trombeta, gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Conosco, nesta edição, o vereador por São Caetano do Sul, Éder da Trombeta. Qual é o teu partido, Éder? Zancopé, já viu um político sem partido? Estou sem partido. Mas foi eleito por algum partido, se desfiliou. Eleito pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e na cidade de São Caetano do Sul fui eleito pelo PCdoB. E depois de algum tempo nós deixamos o partido e já sem nenhum problema. Está acabando o prazo. Está acabando o prazo de filiação. Está acabando o prazo, preciso me filiar a um partido. E nós estamos conversando com esse ou aquele partido para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho de forma legal, partidária. Éder da Trombeta, né? Vou repetir aqui, é advogado, empresário, escritor, né? Tem atividades, vereador em São Caetano do Sul. O que leva alguém que é bem situado profissionalmente, posso dizer até financeiramente, porque uma carreira vitoriosa como a tua, leva a uma tranquilidade financeira. O que leva alguém a arrumar um encargo tão grande que é um mandato de vereador? Ei, Zancopé, viu? Você pergunta as coisas certas mesmo, Zancopé. Bom, é o seguinte, olha, eu casei muito jovem, a primeira vez. Tive o primeiro casamento, depois tive outro casamento. 18 anos, eu tenho filha com 42 anos, tenho netos, 4 filhos, todos casados, tocando a sua vida. O homem chega aos 60 anos e, com a vida mais ou menos regularizada, lutei bastante, como todos lutam, não sou o mais sofrido. Todas as pessoas sofrem, têm seus dramas, seus problemas. E aí você fica, talvez lá no inconsciente, algumas perguntas são feitas, o porquê da existência, o que é que eu fiz. E aí, se você não tiver uma firmeza mesmo, interior, de alma, de espírito, o que acontece é a gente vê a história mesmo, que não é história com E, não, com H. Um se dirige para beber um pouquinho mais, outro se dirige lá para conversar com as menininhas, não é? Outro se dirige para ficar jogando, e cada um encontra um lenitivo para dar sequência na vida, e aqui não estou fazendo juízo de valor sobre nenhum dos comportamentos humanos.
Mas, no meu caso, eu sempre gostei muito da política, porque eu fui sócio do Antônio Russo, um deputado federal, um grande tribuno. Eu gostava muito da política. Mas eu entendi que deveria terminar, assim, criar meus filhos, para depois ir com muita tranquilidade para fazer a política. Eu sempre gostei da política. Então, é questão de uns 5, 6 anos é que eu venho me dedicando às atividades políticas. É assim, uma coisa que eu gosto, que eu quero me envolver, para não ir para outro que eu possa julgar como descaminhos, outras coisas, e ficar fazendo algo que me sinta útil, a experiência que eu tive aos 60 anos longe da política, e agora empregar essa experiência naquilo que a gente possa contribuir para modificar a situação da relação política entre políticos e cidadãos. Deixa eu colocar uma situação. De repente, eu, como mestre de cerimônias, estou lá em algum evento e vou apresentar o Éder da Trombeta. Aí eu digo, vereador Éder da Trombeta. E eu tenho que dizer alguma coisa. O que o vereador Éder da Trombeta produziu como vereador? Tá bom. 2 anos de mandatos, né? Uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho coisas assim, tipo, eu comecei a perceber que em São Caetano do Sul, que é a cidade que já foi conhecida como da educação, etc. e tal, havia um número enorme de professores. Nós temos que pôr 250 milhões por ordenamento constitucional na área de educação. Então, nós temos quase 1.500 profissionais na área de educação em São Caetano. E muitos professores ficavam na sala de aula e tem lá, fica em pé, escreve na lousa, etc. Tinha lá uns problemas de ordem de saúde, molecular, etc. Nós fizemos alguns projetos nesse sentido e esse é um fato que também hoje tem que tomar muito cuidado os administradores públicos, a partir de agora, por lei e projeto que nós criamos, para que não haja problema de dificuldade da saúde na postura, no corpo daqueles que dão aula, professor ou professora. E assim também de todo o funcionalismo da área específica da educação, porque nós tivemos laudos e trabalhamos nesse sentido. Bom, por exemplo, nós tínhamos em São Caetano do Sul, era nas ruas um verdadeiro depósito de carros velhos que estavam lá abandonados. E não tínhamos nem, porque é tão pequena a cidade, 15 quilômetros, não tinha onde recolher. Criamos situação também nisso, tem um projeto de lei, ele já está aprovado, vamos retirando, está sendo retirado os carros. Assim, uma série de coisas. E são várias coisas. É só entrar lá no nosso site, vai verificar, é muita coisa. Também sempre lutei muito, Wilson, com essa história, que não tem nada a ver, vereador, ficar lá, uma indicação para... Olha, eu tenho visto que na cidade de São Caetano, lá na Câmara, fica um tempão, os vereadores, meus colegas, respeito, é uma coisa, mas não é bem minha praia fazer isso, né? Fica assim, parece que é a sede da Polícia Militar. O vereador indica para que o comandante da Polícia Militar faça rondas ostensivas, nome de rua, trocar... É necessário, mas não é bem isso. Então, nós procuramos trabalhar em coisas mais consistentes, que às vezes você não fica tão popularizado, mas você tem a consciência que você fez o melhor. Por exemplo, nós não tínhamos, isso eu acho o melhor, nós não tínhamos em São Caetano sua tribuna livre. E quando eu fui para a rua fazer a candidatura no ano de 2012, a eleição, pedir voto, eu falei que ia lutar para ter em São Caetano a tribuna livre. A tribuna livre, a Câmara, recebe cidadãos que se inscrevem com responsabilidade do que eles vão falar, usam a tribuna e, na frente dos vereadores, eles falam as demandas e os problemas que têm na saúde, na educação, na segurança, seja no que for, na limpeza pública. Então, o cidadão sobe lá e fala que meu nome é tal, ele é responsável pelo que fala. Porque, às vezes, um outro lá dá 100 rezinho para ele vai falar coisa da moral, isso não pode fazer lá na tribuna. Mas regularizamos e aprovamos, e hoje nós temos, por trabalho, muita luta eu tive que ter, para que nós tivéssemos em São Caetano do Sul a tribuna livre. Então, hoje nós temos São Caetano do Sul. Isso é o melhor que eu fiz até hoje, é a tribuna livre. Agora, tem outra coisa também. Mas é possível que eu, como cidadão, chegue lá na Câmara Municipal e ocupe o espaço que é destinado aos vereadores? Isso sim. A tribuna livre, o nosso projeto diz sobre isso, o cidadão se inscreve, assume a responsabilidade pelo que ele vai falar, né, para não falar coisas pessoais. Não, eu sei, mas eu estou querendo entender, Éder da Trombeta, porque é assim, aquele recinto dos parlamentares é um negócio inatingível. Vou até dar um exemplo maior. Você vai aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo, tem lá o plenário. Certo. Plenário, se você não tiver o botão de deputado, se o segurança lá, o policial não conhecer você, você não entra.
como jornalista, como nada. Só se for um enfermeiro para socorrer alguém que tenha passado mal. Zancopé, absurdo, absurdo, absurdo. Todo parlamento é casa do povo. É evidente que tem que ter uma triagem, verificar alguém lá que vai matar alguém com arma. Estou me referindo àquele espaço restrito então, do parlamentar em qualquer Câmara que seja. Lá no interior, em São Caetano, aqui em São Paulo. Ali você não entra. Então, tem que ter isso no conjunto. Agora, vamos objetivamente no plenário. O nosso projeto que é conseguir lutar para aprovar, e está aprovado em São Caetano do Sul. O cidadão se identifica, morador de São Caetano do Sul, falando por uma associação ou pelo interesse da demanda pessoal, desde que seja interesse da coletividade, ele vai entrar assim no recinto, vai subir na tribuna. Que tribuna indevassável, que nada dessa história. Ele vai subir lá e ele vai falar como ele achar que deve falar. Não, como cidadão, você não precisa ser um grande orador. Né? Chega lá e fala assim, olha, eu fui na escola tal, a professora tal me distratou por isso, está aqui gravado. E os vereadores terão que tomar alguma providência junto ao chefe do executivo, que é o chefe dessa professora. Então, isso não tem, a lei está aprovada. Qualquer cidadão vai subir lá e passar nesse negócio de indevassável, que não pode se aproximar, segurança nenhuma, se eu estiver lá, vai impedir. Você já fez referência aqui no Gente que Fala sobre um projeto de sua autoria que permite o transporte de cães em ônibus. Tem que estar lá devidamente, eu não sei qual é o termo correto que eu uso, mas vou devidamente embalado. Embalado, né? Instrumentalizado. Devidamente embalado para que você possa transportar. Né? Isso é um dos... Mas tem outro ainda que você se refere à possibilidade de animais em parques públicos. Como é isso? Olha, eu tenho 61 anos. Como eu disse a você, me parece que o pessoal da minha geração gosta dos animaizinhos, dos animais, etc. Eu sempre gostei, eu tive cachorro de todo tipo e tal, mas não com uma afinidade tão grande como os dias atuais. As pessoas estão procurando talvez algum lenitivo, ou sei como é que é, nessa relação, principalmente com o cachorrinho lá. Em São Caetano do Sul, como tem uma terceira idade muito intensa, então nós percebemos, chegou a informação, de que há um contingente enorme de cidadãos de São Caetano que tem como companheiro o seu cãozinho. Eu tenho uma filha chamada Anali Xavier. Esta minha filha, casada, não tem condições físicas, fizeram o exame, ela e o marido, tudo bem, mas a preocupação é com os cachorrinhos, de manhã, de tarde, de noite, todos os animais. Ela tem até um programa que trata disso, em TV e tal, animais. E então ela foi me trazendo muitas informações, e as informações que eles me trouxeram, outras pessoas também que fazem parte de uma associação que ela dirige de proteção animal, cuidadora de animal. Então, é o seguinte, há pessoas, cidadãos de São Caetano, já de uma certa idade, que eles não têm condições econômicas, porque aquele que tem condição econômica, ele tem o motorista, tem o carro, tem também essa disparidade em São Caetano, os que têm, os que não têm, como em toda a cidade, ele manda o motorista levar para dar o banhozinho, fica tudo bonitinho o seu cachorrinho. Mas aqueles mais pobrezinhos, né, ou menos afortunados, seja lá como for, não tem dinheirinho para ir com o seu cachorrinho lá não sei aonde, que é longe. Então ele não vai ir a pé, ele não tem carro. Então nós criamos esta lei em São Caetano que está aprovada. Desde que seja um cãozinho pequenininho ou um gatinho, né, cachorro ou gatinho, dentro de uma caixinha, que ele seja vacinado, né, e possa entrar 2 em cada uma dos coletivos. Ele, então, vai poder usar gratuitamente, levar o seu cãozinho para ser medicado, levar o seu cãozinho para passear, porque nós temos parques e tal. Então, agora, bom, ele vai levar até o parque. Ele está lá no bairro Santa Maria. Ele está lá no Parque Santa Maria. Ele tem que ir lá para o centro. Ele não tem carro, não tem motorista. Então, ele entra no ônibus, ele vai, desde, como já disse, numa caixinha, vacinado, 2 só por cada coletivo. Ele leva esse lá no parque. E ele pode entrar no parque. Então, também está aprovado que agora pode entrar no parque. É uma coisa que a minha filha vem me trazendo e eu venho lutando também por isso, porque acho isso sensato. O que tem de pessoas hoje que se dedicam aos animais, aos cachorrinhos, o gatinho dele, então é uma necessidade, nós decretamos isso. Éder da Trombeta, não temos mais tempo, agradeço a tua gentileza de ter destinado esse período conosco aqui no Gente que Fala. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, fiquei contente em estar participando com vocês, Zancopé, do teu programa.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.